Olá, eu sou Esmeralda Moura, pedagoga, e no projeto Educação e Inovação de hoje nós vamos falar um pouco sobre design e educação. Mas o que tem a ver o design e educação? Para iniciar a nossa conversa, eu trouxe uma frase que é atribuída a Albert Einstein, chamada "Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes". Essa frase, nesse novo contexto que nós estamos vivendo, principalmente de grandes transformações, nessas transformações imediatas, essas disseminações rápidas de informação, ela traz uma perspectiva muito cabível dentro desse tema, uma vez que é preciso, sim, que nós também nos transformemos. Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz as novas perspectivas e expectativas de aprendizagem, ou seja, as pessoas elas mudaram, os alunos mudaram, eles trazem novos anseios, eles trazem novas perspectivas, eles trazem novos pensamentos, eles vão para as salas de aulas muito mais conectados, muito mais informados. E isso exige diretamente do professor um novo papel, um novo perfil. Então, não cabe mais nesse contexto aquele professor transmissor de conteúdo, aquele professor transmissor de informação e de conhecimento, né? Hoje em dia, a sala de aula ela exige um professor mais mediador, que é aquele professor que facilita, que motiva, que engaja, né? E que motiva a aprendizagem de seu aluno. E a partir disso, ele consegue dentro de novos métodos de ensino, dentro de novas concepções de ensino. E é por isso que a gente vai trazer um pouquinho do design dentro da educação. Mas especificamente na educação à distância, né? A educação à distância, ela é uma modalidade de ensino devidamente regulamentada e legislada, né? Então, assim, ela tem legislação própria, ela tem uma carga horária compatível com a carga horária presencial, mas ela tem características muito específicas, né? Então, assim, a educação à distância, ela promove essa aprendizagem que é mais crítica, mais criativa, ela tem que ser mais contextualizada, mais reflexiva, né? Ela é diretamente mediada por tecnologias e, dentro dessa mediação, ela pressupõe uma interação e interatividade entre docentes e discentes, né? E entre esses personagens que fazem parte da EAD, que no caso da educação à distância, a gente também tem a presença do tutor dentre esses sujeitos. Então, assim, a educação à distância, além disso, ela alcança lugares que a educação presencial talvez não alcançaria, né? Então, ela elimina distâncias geográficas, elimina distâncias temporais e propicia um aluno, né, um discente mais autônomo, que ele pode, ele mesmo, gerir o próprio conhecimento, essa construção de conhecimento dentro do seu ritmo, dentro do seu tempo. E aí, por que o design, né? Neves et al. Diz que o design ele é uma proposta constituída de fatores indispensáveis à concepção, né? Você vai conceber um objeto, sistema ou ambiente, seja esse ambiente real ou virtual. E aí Guilherme complementa que ele está associado diretamente, né? Esses fatores estão associados diretamente à compreensão de planejamento, concepção, construção e designação. Ou seja, a palavra design, quando a gente às vezes se remete a ela, a gente só pensa no lado estético, né? Normalmente a gente liga muito ao lado estético, mas o design ele é muito mais amplo, né? Tem um professor chamado Luiz Ludwig, desculpa professor se eu errei seu sobrenome, mas ele diz que na verdade o design ele é um processo diário de pesquisa. Então, a partir do design, você estuda, você testa, né? Você faz tentativas, você lança hipóteses, você vê o que é que funciona, o que é que não funciona, você avança processos, você retrocede processos. Então, nessa concepção do design, ele tem tudo a ver com a educação. Mas ele é tão complexo e tem tantas funções que hoje em dia ele também se desmembra, né? Então, hoje em dia nós encontramos o web design, design de interiores, design gráfico, né? E temos também, dentro da educação, o design educacional, que também é conhecido como design instrucional. No entanto, Matar ele diz que o design instrucional ele remete uma ideia de instrução, né? De treinamento, de técnica, isso não combina mais com esse novo contexto educacional que nós estamos vivendo. Então, para essa ideia mais ampla e mais flexível, ele aconselha o uso do design educacional. E aí, na educação, o design associa diretamente, né, o conteúdo, a concepção metodológica, o ambiente digital, o que vai haver de interação e a avaliação. E quando a gente fala em avaliação, a gente não está falando na questão da quantificação da aprendizagem, sim da qualificação dessa aprendizagem, né?
e ele tem diretamente essa capacidade de configurar os artefatos que nós vamos utilizar, os ambientes e os sistemas, sejam analógicos ou digitais. Então, assim, dentro do design, né, na educação, ele acaba reforçando visualmente a ideia, né, que nós queremos trazer dentro daquele contexto, o conceito, o conteúdo e o discurso. Então, com esse reforço, na verdade, o aluno ele tem a possibilidade como é que eu posso falar assim para vocês? Reformular, né, aquilo tudo que está sendo produzido, de visualizar, de vivenciar, né, de crer que aquilo dali está funcionando de alguma forma, né? Então, assim, dentro da educação, o design ele funciona com planejamento. Então, o primeiro passo para utilizar o design dentro da educação seria o planejamento, né? Esse planejamento vai incidir diretamente no conteúdo, no roteiro. A gente tem que saber a audiência que a gente está querendo atingir, né? E aí sim colocar as ideias de design que seriam, dentro desse contexto visual, a utilização de cores, de fontes, de imagens, de textos, sempre com um objetivo, né? Então, assim, o design ele vai ser sempre utilizado com uma funcionalidade, né, de acordo com o que você quer que funcione, com o que você quer, a usabilidade, o que é que você vai utilizar, com que objetivo, com que coerência aquilo dali vai ser utilizado, né, em sala de aula, e aí sim você vai formatar a sua informação, a informação que você quer que chegue no seu aluno, né? Então, o design ele tem 3 aspectos, que seria o aspecto de funcionalidade, aí eu também usaria a usabilidade, né? Os objetivos e a coerência. E aí, dentro desse aspecto, você pode combinar formas, cores, linhas, texturas e materiais. Mas, assim, tudo isso que você vai utilizar, na verdade, o propósito maior, né, da utilização seria a aprendizagem. Então, você vai contribuir para a internalização de conceitos e para a potencialização e construção desse conhecimento. E aí você também pode primar, dentro desse contexto, né, do uso do design na educação, que o trabalho ele deve ser sempre conjunto, né? Então, assim, professor, aluno, tutor, no caso da educação à distância, ele tem que ser dialógico, né? Então, assim, há uma linha muito tênue entre o ensinar e o aprender, né? E Paulo Freire já dizia que o professor, quando ensina, né, a pessoa, quando ensina, ela também aprende, né? E quando ela aprende, ela também ensina. Então, nesse conjunto dialógico, né, você tem que olhar para a multiplicidade de pessoas, né, que convivem naquele ambiente e tem que levar isso em consideração. Que você está num ambiente heterogêneo, que você está num ambiente que você deve ter essa multiplicidade, né, de olhar para poder saber onde agir e onde interagir com esse aluno. E aí, com isso, você cultiva nele a vontade de aprender, o prazer em descobrir, né, em criar e a insatisfação constante. E aí, poxa, a insatisfação, você vai deixar um aluno insatisfeito? Porque uma vez que você coloca a insatisfação no aluno, você desperta a inquietação no aluno, você faz com que ele saia da zona de conforto. E a partir disso, ele vai procurar, ele vai criar, ele vai pesquisar. Você acaba despertando também esse gosto pela pesquisa, esse gosto de trazer coisas para a sala de aula e aí você inicia, né? Você coloca esse processo dialógico mais evidente. Então, assim, como eu posso, né, trabalhar o design em sala de aula? E aí, como eu falo na concepção de artefatos, na concepção de objetos de aprendizagem, dentre esses objetos a gente encontra a imagem, os vídeos, né, os mapas conceituais e mapas mentais que estão muito utilizados, né, ultimamente em sala de aula, os infográficos que eles têm aquela ideia do visual, né, do texto e do visual juntos, colaborando, né, para que a compreensão mais acertada, né, as ilustrações, os podcasts. Então, assim, dentro desse mundo de objetos de aprendizagem, nós encontramos milhares, né, muitos objetos que nós podemos criar dentro de sala de aula e aí trazer o aluno para esse processo ativo, para esse processo mais dinâmico. E aí essa função que o design desperta quando ele é introduzido, especificamente nesse caso na EAD, né, mas também nas salas de aulas físicas. Então, assim, você acaba apresentando para o seu aluno uma imagem visível da tecnologia, né, quando você apresenta um vídeo, um mapa conceitual,
um infográfico que foi feito a partir da integração da tecnologia na sala de aula, né? Você configura materiais didáticos, uma vez que você, ao criar um podcast, por exemplo, você pode não só o professor criar esse podcast e passar para o seu aluno que vai ouvir esse podcast, mas aí você despertou um professor que produziu um material didático, né? Como você pode também passar essa bola para o seu aluno e aí ele gravar esse podcast, e aí você acaba fazendo esse processo de coautoria junto com o seu aluno. Então é um processo coletivo e dialógico, né? E aí ele acaba promovendo essas interações e envolvendo o aluno em todo esse processo de ensino-aprendizagem. E aí o porquê usar o visual, né? O visual, na verdade, ele comunica, ele impressiona, ele desperta curiosidade, ele sintetiza conteúdo, motiva a participação, ele induz diálogos. E aí, esse visual não precisa necessariamente você ser um designer super experiente. Às vezes, se você tiver, inclusive, uma tela de PowerPoint mais elaborada, dentro de um contexto que seja mais ligado à realidade da sala de aula, né? Se você conhece bem a sua turma, você tem como trazer coisas diferentes, né? Utilizar a mesma interface, que seria o PowerPoint, né? Uma mesma ferramenta, mas trazer coisas diferentes dentro dele, que acabam impressionando, né? Então, assim, muitos professores têm trazido, por exemplo, slides temáticos. Então, dentro de uma narrativa, por exemplo, se você vê esse poder das narrativas dentro da sua sala de aula, hoje em dia os jovens, né, e as pessoas no geral gostam muito, por exemplo, de séries de TV, né? Se você traz um contexto de série de TV para a sala de aula dentro do seu conteúdo, você acaba impressionando, você acaba despertando a curiosidade, você acaba levantando esse aluno, envolvendo, motivando que ele participe. Então, assim, dentro, né, da educação à distância, a função também do designer educacional, ele está diretamente relacionado à concepção e configuração dos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, dentro desses ambientes, né, é muito importante que ele seja pensado, que ele seja configurado, uma vez que desde a educação infantil, nós já pensamos nos espaços, né? As diretrizes curriculares da educação infantil já trazem isso, a importância de se criar os espaços físicos para o desenvolvimento da criança, né? De criar os cantinhos, né? Dentro da sala de aula presencial física, a gente já tem também aquela ideia de sair um pouco da configuração cartesiana, né? De sala de aula, que são aquelas fileiras um atrás do outro, que isso a gente já comprovou que dificulta o diálogo, que dificulta a aprendizagem, né? Que traz um aluno mais fechado. Então, assim, para que a gente dê voz a esse aluno, então você configura o espaço físico. E por que não configurar esse espaço digital, né? Esse ambiente digital de aprendizagem que é o AVA? Então, assim, o AVA ele tem que ser um ambiente extremamente dialógico. E aí você tem que planejar efetivamente esse ambiente para quê? Você traga, digamos, trilhas de conhecimento, que você traga blocos, né? De pequenos blocos para que os alunos possam entrar, configurar, que eles possam interagir, que eles possam entender. Tem que ter uma linguagem, essa linguagem ela tem que ser dialógica. E, além do mais, dentro desses ambientes de aprendizagem virtual, a gente percebe um grande índice de professores que trazem, digamos, como repositório, trazem esses materiais como uma espécie, quando eles vão guardar o material dentro do AVA. E não é essa a proposta, né? A proposta é que ali seja um ambiente, assim como é um ambiente físico de aprendizagem. Então, ali é um ambiente virtual de aprendizagem. Então, assim, o aluno ele vai entrar, ele vai interagir, ele vai dialogar, ele vai se sentir à vontade para comentar, né? Ele vai se sentir à vontade para desenvolver aquelas atividades que ali estão sendo propostas de maneira mais motivadora, mais engajadora, né? E a gente tem que desmistificar a ideia de que a educação à distância é uma educação distante, e não é. Isso a gente vê diariamente. Se a tecnologia está dentro do nosso cotidiano e a gente lida com ela de forma invisível, né? Ela está no nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, a gente não vê. Mas porque na sala de aula a gente tem que tratar a tecnologia como um setor à parte, né, da educação. Digamos, agora é o momento de usar o computador, agora é o momento de usar o celular. Essa não é a proposta. Então, dentro desse AVA,
a gente tem essa configuração de uma sala de aula para que ela acolha, né, para que ela traga a esse aluno a justamente assumir essa autonomia que o aluno do EAD precisa. Então, assim, a partir dessas interações que ele faz, né, no ambiente virtual de aprendizagem, é que eles têm a possibilidade de construir esse aprendizado, né, seja de forma individual, seja de forma coletiva. E aí Vygotsky já dizia, né, que a nossa aprendizagem, o nosso desenvolvimento, ele está diretamente relacionado às nossas relações. Então, seja a relação com o próximo, seja a relação com o ambiente, seja a relação com a cultura. Então, quando ele faz essa interação dentro do ambiente de aprendizagem, ele acaba estabelecendo essa relação dialógica e de troca de saberes junto com os seus, né? Dentro da sala de aula, dentro do professor, juntamente com o tutor, e acaba construindo, né? Acaba avançando e acaba concretizando, digamos assim, a sua construção, né? Desse conhecimento. Então, assim, dentro da EAD, né? No ambiente virtual de aprendizagem, todos nós somos comunicadores, então a função maior é comunicar, né? Todos nós somos comunicadores visuais. E tudo ao nosso redor, às vezes a gente acha que não, mas tudo ao nosso redor, ele pode ser fonte de inspiração. Um outdoor, uma série que você assiste, que você gosta muito, né? Que você vê que vai conquistar o seu aluno, um filme, né? Uma narrativa, um jogo. Então, tudo isso pode ser fonte de inspiração que pode trazer, que pode motivar e que pode envolver esse aluno dentro desse espaço de aprendizagem, né? Então, a aprendizagem, para ele, ela precisa ser significativa. A partir do que ele já conhece, ele acaba tendo diferenciações cognitivas que vai levá-lo a uma aprendizagem científica mais construída, né? Às vezes você tem uma concepção, uma ideia, digamos, longínqua, né? A gente diz, eu já ouvi falar. Então, assim, quando você tem essa ideia longínqua, você acaba puxando desse aluno esse conhecimento que ele já tem prévio e você tem a oportunidade de fazê-lo desconstruir o que for de errado, né, o que for errôneo, o que for equivocado. Você tem a possibilidade, né, de fazê-lo construir de novo, né, ele reconstruir, ele desconstrói, ele reconstrói, ele constrói. E a partir daí você tem uma aprendizagem que é mais solidificada cientificamente. E aí tudo que nós organizamos, que nós construímos, né, dentro desse processo de aprendizagem, é a experiência, né? Então, a experiência, a aprendizagem, na verdade, é isso, é uma experiência que é construída, né? E assim, Almeida, ela diz que, na verdade, quando você utiliza desses artifícios, né, você acaba tendo uma janela da mente, né, do aluno, ou seja, quando você coloca essas estratégias pedagógicas, né, mais dinâmicas, mais inovadoras, você acaba trazendo a mente do seu aluno para que você possa ver onde você pode intervir, digamos assim, né? E aí é justamente esse processo de construção, desconstrução e reconstrução de conhecimento, de saberes, de aprendizagem. E eu gostaria de encerrar a nossa aula de hoje com uma frase de Pablo Picasso que diz: aprenda as regras como um profissional para poder quebrá-las como um artista. E eu agradeço a atenção de todos, esperamos nos encontrar nas próximas aulas. Tchau, tchau!